Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que no momento que vocês estejam assistindo, vocês realmente sejam impactados sobre o conteúdo da lição. É muito importante que vocês participem e assistam. Assista ao vídeo porque é muito importante, tá? Nós vamos falar dessa lição aqui hoje. José e seus irmãos. Pai amado, Pai querido, eu te agradeço pela oportunidade de servir, te buscar. Peço a ti, Senhor, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para que venhamos entender a lição, Pai. Toque a cada um que assistir essa lição e que a tua glória seja manifestada em nossas vidas. Te agradecemos em nome de Jesus, amém. O Thor, meu companheiro, tá aqui bagunçando um pouco, mas a gente vai fazendo a aula, tá? Gente, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre José. Muitos de vocês conhecem a história, né? E ela começa lá em Gênesis 37. E é bem bacana que você dê uma navegada aí em Gênesis 37 para você ouvir e entender um pouquinho da história de José. Bom, o objetivo da lição é saber que os propósitos de Deus realizam na vida de quem é fiel a Ele, independentemente das adversidades. O versículo-chave que eu gostaria também de ressaltar para vocês está escrito assim, ó. Mateus 5, versículo 7 diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles alcançarão misericórdia. José, ele foi um homem que realmente foi um homem misericordioso. Por tudo que ele viveu e passou, ele não deixou que aquilo contaminasse o coração dele, muito menos destruísse aquilo que o Senhor tinha para ele. A circunstância não mudou, a adversidade não mudou o plano de Deus na vida dele, porque ele foi fiel a Deus. Então, assim, é muito importante que eu e você sejamos fiéis, independente daquilo que vier a acontecer conosco, porque no futuro nós vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós, né? Bom, muitos de vocês conhecem a história de José, né? E ele era um dos filhos mais amados e protegidos de Jacó, né? Jacó tinha 11 filhos, porém ele sempre deixou destacado esse bem-querer por José. Então, sendo assim, José ele sofreu muito, né, com a perseguição e a inveja dos irmãos. José ele era filho de Raquel e Jacó trabalhou 14 anos para se casar com a mãe dele, né? E ela teve somente José e Benjamim. Então, assim, o pai de José, ele, além de transparecer muito que gostava dele, ele deu uma túnica para José na adolescência dele. Essa túnica representava aí que José era. A túnica era um símbolo de nobreza, né? E também de que o filho, a pessoa que usava essa túnica, era isento dos trabalhos dentro da casa. Uma outra característica que José tinha era de contar tudo que os irmãos faziam de errado, né? Todas as maldades, enfim, tudo que eles faziam de errado para o pai. E assim, ele chamara a despertar a ira dos irmãos. Mas o que realmente foi a gota d'água para os irmãos dele dois sonhos que ele teve, né? E nesses dois sonhos era como se ele fosse exaltado. E para os irmãos aquilo era uma afronta, porque naquela época o primogênito era o filho que era abençoado, era o filho que era o primeiro a receber qualquer bênção que fosse do pai e a propagar aí, né, tudo que a família tivesse de receber da parte de Deus. Porém, Deus tinha planos na vida de José e esses sonhos, por causa desses sonhos, ele foi apelidado como sonhador pelos irmãos. Realmente ele era sonhador e ele não deixou que aquilo ofuscasse, né, os sonhos de Deus na vida dele. Bom, uma outra coisa que eu queria também ressaltar com vocês é que depois que tudo isso aconteceu, os irmãos de José tramaram contra a vida dele. O lançaram numa cisterna, como todos vocês sabem, e dentro dessa cisterna negociaram a vida dele. José foi vendido e por ele ter sido vendido, ele foi negociado. Essa venda, tudo isso que fizeram com a vida dele, só
aumentou, aliás, só colaborou para que o Senhor viesse trabalhar na vida dele, né? Para que os planos de Deus fossem concluídos. Então, José, ele foi vendido e foi negociado para Potifar, né? E lá ele teve a oportunidade de mandar em tudo que tinha relação, né? Era relacionado às posses desse senhor dele. Inclusive, a esposa de Potifar se encantou com José e o atacou, o procurou. Realmente ela queria forçar, né, algo com José, mas José recusou as investidas dessa mulher, porque ele respeitava muito Potifar. Tá lá em Gênesis 39, 7 ao 12, dá uma lidinha, que você vai ver o quão grande foi o temor de José perante ao Senhor naquela situação. José poderia ter aproveitado porque ninguém teria visto, né? Mas ele realmente temeu ao Senhor, porque ele sabia e conhecia o Deus do pai dele. E depois dessa situação, pela acusação da mulher que tramou contra a vida dele novamente, ele foi preso. E nesse tempo todo preso, José conheceu, né, um cárcere, dentro do cárcere, um padeiro e um copeiro de Faraó. E José interpretou os sonhos de cada um deles. E José acertou na interpretação. O padeiro foi morto e o copeiro foi solto e voltou a trabalhar com o Faraó. Só que José pede para ele se lembrar, né? Olha, lembre-se de mim quando você sair daqui. E esse copeiro esqueceu, né, de José. Ele ficou esquecido por mais ou menos aí 2 anos. E depois desses 2 anos, Faraó tem um sonho. E esse sonho ninguém conseguia interpretar. Mas o Senhor tinha dado excelência, né, a José. E José interpreta, ele é lembrado, né, pelo copeiro. E José interpreta esse sonho. E esse sonho foi um sonho recompensador para José, porque a recompensa disso foi que ele recebeu um cargo de governador. E Deus havia dado a excelência de administração para José. Eu havia destacado algo aqui que eu achei super interessante para ler para vocês. Ó. Após alguns anos, José pôde compreender que todo o seu sofrimento longe de casa, da pátria e da família, permitiu que o povo de Israel não desaparecesse em razão da fome. Então, assim, além dele ter suprido as necessidades do povo ali do Egito, ele também, do mundo inteiro, ele também ajudou a suprir as necessidades do povo dele, né, que era o povo de Israel. E através disso, os irmãos se encontraram novamente com ele. Mais uma vez, José teve a oportunidade, né, de agir mal, de dar o troco, de ser injusto, talvez, né, ou então de agir da mesma maneira que agiram com ele, mas ele escolheu não fazer isso, ele escolheu agir de benevolência. Por isso que a gente leu esse versículo que fica aqui em Mateus 5, dizendo que bem-aventurados são os misericordiosos. Ele foi misericordioso. E assim Deus o abençoou na terra onde ele viveu. Mais ou menos 110 anos ele viveu, teve filhos. Ele andou no Egito, mas o Egito não entrou dentro dele. Eu não sei qual é o meio que você vive, eu não sei as amizades que você tem, eu não sei como são seus familiares em casa. Mas José não deixou que as más influências prevalecessem sobre a vida dele. José não corrompeu os bons costumes. José, ele sabia o pai que ele tinha, o ensinamento que ele tinha, e tudo aquilo só o fortaleceu. José foi lançado dentro de uma cisterna e ele poderia ficar olhando para baixo, ele poderia ficar olhando para a parede que o cercava naquele lugar, mas ele escolheu olhar para o alto, é o que eu e você temos que fazer. Olhar para o alto e saber que há um Deus que nos ama, há um Deus que olha por nós e que espera que nós façamos o nosso melhor, mesmo quando ninguém está nos vendo.
Em algumas oportunidades, José poderia ter agido de uma outra maneira, sabendo que ninguém estava olhando o que ele estava fazendo. Mas José escolheu fazer aquilo que agradava ao Senhor acima de qualquer coisa. Então, que eu e você, nesse dia, possamos entender que o conteúdo dessa lição, né? E eu gostaria de deixar a conclusão para você. Deus abençoou José e o preparou para lidar com um período de fome que assolaria a terra, o mundo todo. A grande capacidade administrativa que tinha fez com que José armazenasse mantimentos suficiente para os 7 anos de escassez, que foi o desenrolar do sonho que Faraó teve, que José interpretou. Ele passou pela escravidão para livrar duas nações da extinção, o Egito e Israel. O segredo da sua prosperidade, contudo, era a presença de Deus em sua vida. Perceba comigo que a presença do Senhor fez toda a diferença por causa da obediência. Não tem distinção entre presença e obediência. Quando eu e você somos obedientes, o Senhor está presente na nossa vida. Então, dá uma lidinha de Gênesis 37 até Gênesis 39, 41, que você vai ver aí a história de José. É muito importante que você responda fixando a lição. E nós estaremos aqui orando e querendo muito... O Thor tá aprontando. Querendo muito nos encontrar novamente com vocês, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Até logo.